Graças a Deus. Não tem nada mais importante do que ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Em nome da irmã Irene e da irmã Norma também, agradecer a mãe Eleusa, que muito também nos ajudou, colaborou com tudo, que Deus venha abençoá-la grandemente. Já a irmã Celeste ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, minha amada. Paz do Senhor, amados irmãos. Quantos estão gratos a Deus? Que bom. Quando estamos gratos, isso é um ótimo sinal. Reconhecemos que algo de bom temos alcançado da parte de Deus. Um favor que nenhum de nós merecia, mas voluntariamente o Senhor nos tem agraciado. E por isso somos eternamente gratos. Como é o nosso último encontro aqui neste congresso, eu já devo registrar e externar minha gratidão, meu agradecimento a Deus pela vida, pela rica oportunidade de servi-lo e adorá-lo. E também ao nosso pastor, que generosamente me conferiu esta oportunidade. Muito obrigada, pastor. Sei que haveria alguém muito melhor do que eu para estar aqui. Mas aprove ao Senhor e ao Senhor me convidar. Deus te abençoe cada vez mais. Esse agradecimento é extensivo também à pessoa do pastor Roberto, que tem sido tão generoso também para conosco, com sua esposa, a irmã Irene, com a irmã Norma, nossa mãe, tão generosa, tão bondosa. Eu estou muito grata. Agradeço também a todas essas mulheres que têm, de uma forma ou de outra, expressado carinho pela minha pessoa. Agradeço a honra de conhecer o quarteto. Fui tão edificada hoje pela manhã, ouvindo a serva de Deus contar a sua experiência. Foi muito bom conhecer vocês. E também o pastor, que aqui está. Fiz algumas perguntas a ele aqui. Enfim, brincamos um pouquinho também, né, pastor? O Davi é nosso amigo. Eu conheço o Davi desde menino. Enquanto vocês cantavam aqui que ele vem, eu fiquei pensando no Davi quando era solteiro. A única coisa que ele pedia a Deus é que segurasse Jesus um pouquinho no céu para ele poder casar. Lembra disso, Davi? Não, Jesus não pode voltar antes que eu me case. Agora ele pode vir já, né, Davi? Que bom. Glória a Deus. Hoje o Tiago parece que melhorou um pouquinho o som para vocês, não foi? Foi bem mais generoso hoje do que ontem, né? Que bom. Deus seja louvado por tudo. Quantos trouxeram a Bíblia? Eu quero convidá-los a abrirem comigo, por gentileza, no livro de Esther, capítulo 2 e o versículo 17. Após a leitura do versículo 17, eu vos convido a lermos também, no capítulo 5, o versículo 3. Diz assim o versículo 17: E o rei amou a Esther, muito mais do que a todas as mulheres, e achou graça e benevolência diante dele, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Capítulo 5, versículo 3. E então lhe disse o rei: O que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Eu quero ler outra vez. E então lhe disse o rei: O que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Amém? Antes de tomar o seu assento, cumprimente uma única pessoa e diga-lhe: Deus já te deu o melhor. Aleluia. Após esse cumprimento afetuoso, tome o seu assento, por gentileza. Meus amados, estamos diante de uma das mais lindas histórias que alguém pôde contar e escrever. Nesses capítulos, nesses 10 capítulos que narram essa história, eles cobrem aproximadamente de 10 a 12 anos de história dos exilados no reino da Média e da Pérsia. Quando Assuero deu o grande banquete, ele estava no 3º ano do reinado. Quando ele coloca a coroa de Vaste na cabeça de Esther, ele já estava no 7º ano do reinado.
Então, houve um intervalo de 4 anos até que Ester assumisse o trono. E a vida de Mardoqueu, apesar de sua tutelada agora estar no trono da Pérsia, ele se mantém com a mesma vidinha de sempre. A sua rotina se mantém invicta. Em nada ele muda. O texto deixa claro que ele ocupava uma posição no palácio. Talvez ele fosse um dos oficiais ou um dos soldados. Ele era um palaciano e estava comumente à porta do palácio ou do pátio do palácio, como sempre o fazia. Antes, quando a menina Ester ainda estava em sua casa, ele já estava na porta do rei. Após a ascensão de Ester para o trono, ele continua na porta do rei. É óbvio que era uma posição que ele ocupava. Mas uma das riquezas da Bíblia, e por que não dizer um dos pontos belos da Bíblia, é o poder de aplicabilidade que ela tem. Alguém chama isso de alegoria, alguém rejeita essa riqueza da Bíblia. Permitam-me, senhores, a mim isso encanta. Quando podemos entender que a história de Ester, vivida há milênios atrás, ainda pode ser uma lição pedagógica para nós. E isso só é possível quando aplicamos a história dela na nossa história de vida. Por que Mardoqueu continua na porta do palácio como qualquer um soldado? Porque a ascensão de Ester não transformou o caráter e nem a personalidade de Mardoqueu. Ele poderia se orgulhar de ter a sua tutelada, a sua filha adotiva, quem ele criou desde a mais tenra idade, agora está como rainha do grande império, da grande potência mundial da época. Ele poderia simplesmente se orgulhar disso e dizer, não, afinal de contas, a minha vida agora vai mudar. Agora, eu não sou mais aquele Mardoqueu. Eu tenho alguém da minha parentela, muito próximo a mim, que está no trono. Mas não foi essa a atitude dele, não foi essa a postura adotada por ele. Uma das grandes virtudes que eu encontro na vida de Mardoqueu é a força de caráter deste homem. A força de uma personalidade firmada, alicerçada. E a grandeza interior que ele exala nas linhas da sua história. Ele se mostra um homem tão fiel às suas convicções, aos seus princípios, tão fiel à sua história e à história do seu povo, que nada tira Mardoqueu da sua posição. Para ele era como se Ester ainda continuasse vivendo na sua casa, debaixo da sua tutela. A simples menina Radassa. E ele mantém a sua rotina. Um dia, assentado à porta do palácio da grande fortaleza de Suzã, e a história diz que da cidadela até a fortaleza, que era o palácio, propriamente dito, havia 40 metros de distância. O palácio ficava num elevado. E ele estava lá. Na porta do palácio, ele tinha visão de todos que estavam fora e tinha conhecimento do que estava acontecendo dentro. Era um ponto estratégico. Às vezes nós, cristãos, não entendemos que devemos estar num ponto estratégico. Queremos estar alienados do que está acontecendo lá fora, porque aqui dentro está muito bom. Mas você precisa entender
que se a igreja ainda está aqui, é porque ela ainda está na porta do palácio. Não entramos ainda no palácio. E quem está na porta do palácio sabe o que está acontecendo aí fora. E se posiciona. E tem atitude. Um dia ele estava sentado ali e ouviu a conversa entre dois eunucos da guarda real. Eu nunca vi um império para ter tanto eunuco como a Pérsia. E lá estavam os dois eunucos conspirando e arquitetando um atentado contra a vida de Assuero. E Mardoqueu ouve a conversa e denuncia a sua prima tutelada, Ester. Essa, por sua vez, dá notícia a Assuero. O caso é investigado. Abre-se então um inquérito. Chegam-se à conclusão que o fato era real. Bigtã e Teres eram os nomes dos conspiradores. Eles foram mortos e enforcados. Um detalhe importante que você não pode passar sem perceber. Essa atitude nobre ficou sem recompensa, ficou sem aplauso, ficou sem galardão, ficou sem mídia, caiu no esquecimento. Mardoqueu poderia dizer, não fico mais aqui, não ajudo mais o rei, não me envolvo mais, não me comprometo mais, não me arrisco mais. Afinal, de que me serviu ser tão útil à vida de Assuero, se nenhuma recompensa, nenhum elogio eu ganhei? Mais uma vez, eu preciso elogiar este homem chamado Mordecai. Ele continua a sua rotina, porque o compromisso de Mardoqueu não era com os elogios e nem com as lisonjas. Ele estava comprometido com princípios, com ética, com moral e com Deus. Aleluia. E a história segue. Nada acontece. O rei é poupado de ser morto. E aparentemente Mardoqueu não recebe recompensa. No capítulo 3 surge o grande vilão da história. E a história vai virar. No capítulo 3 a Bíblia diz assim: e engrandeceu o rei Assuero a Amã, acima de todos os seus oficiais. E ele passou a ser a segunda pessoa no grande reino. Ninguém acima de Amã, senão Xerxes ou Assuero. Não me pergunte como ele conseguiu essa ascensão. Não me pergunte como ele tornou possível essa elevação, essa honra. O fato é que ele estava sendo honrado. Muito bem. A vilania de Amã vai desencadear o grande drama da história. Ele é honrado, venerado. Quando ele entra, quando ele sai na fortaleza de Suzã, todos o reverenciam. Quem está sentado se levanta. Quem está levantado se curva. E toda aquele alvoroço, aquela movimentação em torno de Amã. Amã é um protótipo de um sujeito que você conhece, cujo nome é Acabe. Eu vi uma semelhança muito grande entre os dois. Um homem fraco, um homem dependente, um homem manipulável, um homem dissimulado, um homem que nós chamaríamos de um verdadeiro megalomaníaco, um ególatra de carteirinha. O egoísmo e o egotismo dele saltam na narrativa da Bíblia. Ele gostava de ser sempre aplaudido, venerado. Mas quando ele se deparava com Mardoqueu, alguma coisa distinta acontecia. Porque Mardoqueu, a Bíblia diz, não se curvava diante dele. E eu fiquei pensando, será que era por causa da questão da idolatria, da ideologia judaica, da legislação? Não. Não, porque Mardoqueu sabia reverenciar Assuero.
era como prestar uma continência, era uma questão militar, política, era algo que vinha da hierarquia, não havia nenhuma conexão com a religião. Mas mesmo assim, Mardoqueu decidiu, não me curvo para Amã. E isso causou um descontentamento, uma fúria tão grande no coração de Amã, que ele já não podia mais escondê-la. Por que será que Mardoqueu voluntariamente, deliberadamente decidiu, não me curvo diante dele? Historiadores apontam que Amã era agagita, a Bíblia diz isso também. Portanto, era descendente de Amaleque, era amalequita. Desde o livro do Êxodo, a Bíblia narra uma inimizade estabelecida entre amalequitas e judeus. E há uma predição que sempre haveria inimizade entre esses dois povos. Na ocasião, Saul deveria exterminar todos os amalequitas, inclusive o rei Agag, mas não o fez. Foi rebelde e desobediente, mantendo vivo o rei. E isso acarretou inimizade contínua entre os povos. Amã tinha um ódio visceral, um ódio particular pelos judeus. Mas ele não sabia que Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, por sua vez, via nele a personificação da arrogância, da presunção, da vaidade, da inveja. E eu fiquei pensando nessa coisa de inveja, se você acompanhar comigo, os pecados capitais, todos eles mostram a cara. O ódio espuma, mostra a sua cara. A luxúria mostra a sua cara. Ela é vulgar. Ela se oferece. A avareza acumula. A gula busca cada vez mais. E é insaciável. A preguiça se derrama, se derrete. Mas pense na inveja. A inveja, ela se esconde. Já dizia um certo pensador, um certo filósofo o seguinte, que ninguém veja a minha inveja, nem eu mesmo. De todos é o sentimento mais camuflado, mais disfarçado. No fundo, o que Amã nutria por Mordecai era um profundo sentimento de inveja. Porque a força que ele não tinha, ele via naquele homem. Um homem que estava abaixo dele. Um homem que era subalterno dele. Um homem que estava a serviço dele. Se mostrava com uma força interior que o ameaçava. E quando eu penso em Mardoqueu não se curvando para Amã, é impossível não deixar de pensar num homem chamado João Batista. O nosso amigo Batista, nosso irmão Batista. Ninguém recebeu melhor testemunho do que ele. Sabe por quê? Quem testemunhou dele foi o próprio Jesus. E o testemunho de Jesus é incontestável, ninguém pode questionar. Jesus um dia olha para aquela plateia que o ouve e diz assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Porque João pregava no deserto da Judéia. O que vocês foram ver no deserto, afinal de contas? Um caniço agitado pelo vento. O que vocês foram ver no deserto? Me digam. Um homem de vestes finas? Um homem bem trajado? Não. As pessoas de vestes finas estão nos palácios, não estão no deserto. O que vocês foram ver no deserto, afinal? E o próprio Jesus responde, um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que profeta. E eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, João não fez um milagre sequer, não há registro bíblico de um milagre feito por
por João. Mas Jesus diz assim: vocês não foram ver uma cana agitada pelo vento, vocês foram encontrar com um profeta. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está nos ensinando pela história de Mardoqueu, que faz um paralelo com a história de João Batista? É que ele precisa de pessoas para serem seus instrumentos, que não se curvem, que não se dobrem, que não sejam canas agitadas pelo vento. O vento dá para cá e a gente vai, o vento dá para lá e a gente vai. Não é isso que é ser instrumento de Deus. Aleluia. Nem sempre o instrumento de Deus vai agradar todo mundo. Nem sempre você vai cair na simpatia e na graça do povo. Nem sempre o povo tem razão. Firme o seu caráter na Bíblia. Ela sempre tem razão. Aleluia. Eu não vou me dobrar. Eu não vou bajular esse Amã. Ele foi radical. Ele foi contundente. Ele não era um homem de meias palavras. Era um homem direto, objetivo, prático. Mas era amoroso, piedoso e, acima de tudo, comprometido com a história do seu povo. Aleluia. Porque a grandeza desse povo não está nele mesmo, está em quem o escolheu para ser o seu povo. Um dia o Senhor me disse: ame este povo, ame entranhavelmente este povo. E o Senhor foi me dando ordens acerca do amor a desenvolver por este povo. Eu disse: Senhor, por quê? Por quê? Por que tudo isso? Por que toda essa cobrança? Por que toda essa investida só em mim, Senhor? E o Senhor me respondeu: porque esse povo eu escolhi, eu amei, eu separei, eu mesmo designei para ser o meu povo. E essa era a história de Mardoqueu. Após a denúncia e o enforcamento daqueles dois eunucos, Bigtã e Teres, Amã, tão indignado, tão aborrecido com a postura invicta, intacta, estática de Mordecai, ele chega em casa e diz assim: eu vou fazer alguma coisa para acabar com esse povo. Porque os soldados lhe deram notícia: olha, Mardoqueu é judeu. Ah, é? Então eu não quero só Mardoqueu, eu quero todos os judeus. Eu quero todos os judeus mortos. Seria o primeiro genocídio da história. E aí ele, muito supersticioso, muito inseguro, muito banal, muito fútil, como era, eu vou lançar Pur. O que é isso? Pur é sorte, na língua dos persas. Eu vou lançar a sorte. O mês que cair, a data que cair, que a sorte me apontar, será o mês marcado para o genocídio. Ele estava no mês de Nissan, que era o primeiro mês do ano. A sorte foi lançada e caiu para o último mês, o 12º mês, o mês de Adar. Isso deu a Israel 11 meses de vantagem. Na verdade, Deus estava, como disse ontem, atrás da cortina, escrevendo a história. Porque Deus não perde o controle, não, meu irmão. Ele mantém o controle na sua mão. Aleluia. É impossível falar de Deus sem fazer alusão à sua soberania. Ele é soberano. E ele vai ao rei, que por sua vez era muito precipitado, agia sem pensar, volúvel, suscetível, um homem também manuseável e manipulável. Olha, rei, é o seguinte: tem um povo aí espalhado nas 127 províncias, ele não diz nem que povo é. Tem um povo aí espalhado que não adota as tuas crenças, a tua religião, não fala a tua língua, não. Parafraseando, não veste a camisa dos persas. Se for do agrado do rei, se o rei achar por bem, decrete-se hoje a morte de todos eles.
o extermínio de todos. O rei não pensou muito, não indagou, não questionou, não fez pergunta, não arguiu, não pensou também. Tá certo, é verdade, vamos lá. Assinou o decreto, assinou o edito, tirou o anel e selou com o selo do anel do rei. Depois da reunião secreta dos dois e as ordens enviadas, como disse ontem, o sistema de correios dos persas funcionava para a época muito bem. A notícia se espalhou, em primeiro lugar em Suzã e depois nas províncias. Quando o rei termina a reunião, vai para a sacada do palácio beber, ele e Amã, bebendo os dois festivamente, e o povo lá fora, em Suzã, pranteando, chorando, lamentando, o povo apavorado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não existem notícias que te apavoram hoje. Você não vê no noticiário coisas que te espantam. Você não percebe o quanto estamos sendo diariamente ameaçados. Você não se sente desafiado diariamente. Enquanto o povo de Deus se sente assim, tem gente festejando, bebendo na sacada. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo o lamento daquele povo, o pranto daquele povo, a angústia daquele povo, o desespero daquele povo, o lamento daquele povo. E quando eu pensava nisso, veio ao meu coração as palavras sábias que alguém pôde dizer. A Bíblia diz assim: o choro pode até durar uma noite inteira. E só sabe o quanto a noite é longa quem já chorou uma noite inteira. O Iriam mandou plaçai de rébia. Ele pode durar uma interminável noite, mas a alegria vem pela manhã. Haverá uma manhã de livramento só para quem chora, para quem celebra, para quem festeja, para quem bebe. Não haverá vitória, mas para quem chora, se humilha, lastima e lamenta diante de Deus, haverá um livramento. Quando a notícia chega a Mardoqueu, ele tira a roupa palaciana, ele tira a roupa de soldado, de oficial, seja lá o que ele fosse, e se veste de saco, e pega as cinzas, e se suja de cinza, literalmente. E lá estava Mardoqueu vestido de saco e coberto de cinza, pelas ruas de Suzã, gritando e chorando e se lamentando. Era um homem que tinha as suas emoções afloradas. Era um homem que não estava comprometido apenas com etiqueta. Ele não estava pensando só no que iam pensar. Ele estava pensando que havia uma urgência e o momento era de se humilhar. Ele veste as vestes de luto. Às vezes, para ser instrumento de Deus, minha gente, você vai precisar vestir-se de saco e sujar-se de cinza, mas Deus vai se utilizar de você. E sai ele pelas ruas, eu vejo ele gritando e se lamentando, e todo vestido daquela forma incomum, até que ele chega na região do palácio, nos arredores do palácio. Alguém avista Mardoqueu naquele estado. Era terminantemente proibido estar na região do palácio vestido daquela forma. Todas as pessoas que estavam nos arredores do palácio, todo palaciano tinha que se vestir bem, se apresentar bem, se mostrar sempre alegre. Ninguém podia se mostrar em luto, em desgosto, em pranto, em lástima. Não, na região do palácio não. Quando a rainha Esther, lá dentro, fica sabendo, olha, Mardoqueu está na rua vestido de saco e sujo de cinza. Mais do que depressa ela pega uma roupa de linho, levem para ele, vistam nele, o cubram com essa roupa. Quando os emissários chegam,
Mardoqueu simplesmente se recusa. Não, não visto isso. Como é que eu vou vestir uma roupa de festa se a minha alma está em pranto? Remandou placar sui xanábia. Como é que eu vou vestir uma roupa dessa se a minha alma está despedaçada, dilacerada? Não, não me visto.